Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bom? Vamos iniciar nossos estudos no módulo 7. As páginas estão disponíveis lá no roteiro de atividades e também no título da nossa plataforma, né? Da aula da plataforma, tá certo? Então, vamos lá para a nossa aula. Iniciaremos falando sobre o segundo reinado. Bem, em aulas anteriores, nós falamos sobre o governo de Dom Pedro I, que foi o período chamado de primeiro reinado, tá? E falamos também do período regencial. Então, o que nós sabemos, o que nós aprendemos nessa fase é que Dom Pedro I ele vai abdicar do trono em 7 de abril de 1831, pois ele tentou retomar o trono português que havia sido usurpado por seu irmão. E aí deixa no Brasil o seu filho herdeiro, Dom Pedro de Alcântara, que estava só com 5 anos de idade, contava apenas com 5 anos de idade. Nesse período, o Brasil foi governado por regentes, então nós falamos nas aulas anteriores das regências trinas e da regência una. E durante esse período, enquanto nós tínhamos o período regencial, era o período que Dom Pedro estava crescendo para assumir como o segundo imperador. Iniciar-se, então, o segundo reinado. Bem, o que nós aprendemos é que, lá por volta de 1834, o ato adicional ele vai criar as assembleias provinciais e a gente aprendeu que as províncias começaram a ter mais autonomia para governar. O que seria mais autonomia para governar? Ela poderia lidar com seus próprios impostos, ela poderia também escolher os seus governadores e saber como utilizar esses impostos em benefício da sua província, tá? Então, o que seriam essas províncias hoje? Seria correspondente aos estados. Então, o ato adicional deu maior autonomia para essas províncias, tanto economicamente como politicamente. Porém, mesmo assim, muitas agitações surgiram aí no período regencial. Então, a gente estudou algumas revoltas, né? Até uma revolução, nós falamos da Revolução Farroupilha, falamos de revoltas que foram significativas lá na Bahia, em Pernambuco, no Pará. Então, falamos de algumas revoltas que estavam se espalhando em províncias no Brasil. Bem, e aí vem a lei de interpretação do ato adicional de 1840 e limita a autonomia dessas províncias. Então, é um passo para trás, né? As províncias tinham conseguido autonomia e agora, em 1840, essas províncias não têm mais essa autonomia total, é limitada a autonomia provincial. E essa mesma lei vai ampliar o poder do governo central. Isso vai provocar o acirramento dos ânimos, especialmente entre os liberais e conservadores. Liberais, galerinha, e conservadores seriam espécies de partidos que existiam na época, porém, lembrando, os dois grupos faziam parte da elite brasileira, porém com uma única diferença. Os liberais defendiam a descentralização, então eles queriam mais autonomia para as províncias. Já os conservadores não, defendiam esse governo centralizado com todo o foco no poder central. E aí, com essas agitações acontecendo, com as revoltas, com a revolução, a centralização do poder voltou a ser encarada como uma única forma, um único meio para solucionar todas essas agitações e revoltas que estavam abalando o Brasil naquela época. Bem, e aí os liberais, nesse momento, se organizam para fundar o Clube da Maioridade. E nesse Clube da Maioridade, eles defendiam a maioridade, a antecipação da maioridade do herdeiro. E essa antecipação seria a única alternativa para amenizar essas agitações políticas. A elite dominante acreditava que o imperador era o único capaz de acalmar o povo e promover uma unidade nacional. E aí, o que acontece, galerinha?
Em junho de 1840, a Assembleia Geral aprova o projeto de antecipação da maioridade do herdeiro. Então, a maioridade dele chegaria aos 18 anos, mas ele se tornou maior de idade aos 15 anos. E aí, em 23 de julho de 1840, Dom Pedro, ainda com 15 anos, foi aclamado como Dom Pedro I. Então, nós vamos ter o fim do período regencial e inaugurando-se, assim, o segundo reinado, com Dom Pedro II no poder. Esse segundo reinado vai de 1840 a 1889. Bem, na política interna, durante o segundo reinado, tanto a estrutura econômica como a organização política permanece basicamente inalteradas. Nada muda muito em relação à estrutura econômica, em relação à política. Então, você vai ter ainda no segundo reinado a questão da escravidão, a questão do preconceito em relação ao indígena, né? A população que não tinha nenhuma participação política. Então, isso não muda, né? Essa estrutura não muda durante o segundo reinado. Bem, os liberais que apoiaram Dom Pedro na antecipação da maioridade, o que Dom Pedro faz? O imperador nomeou-os para o seu primeiro ministério. Então, ele pegou esses liberais, já que vocês me apoiaram, né, anteciparam aí a minha maioridade, então vocês vão fazer parte do meu ministério, né, do meu primeiro ministério. Então, só que aí, gente, vai ter as eleições para compor também a Câmara dos Deputados. E isso vai gerar uma disputa insana entre liberais e conservadores, que vai gerar até efeito nessas eleições de 1840. Né? Então, essas eleições eram para compor a Câmara dos Deputados e liberais e conservadores se organizaram, né, para debater, porém, eles passaram a se organizar em bandos. Né? Então, os liberais passaram a dissolver essas reuniões acacetadas, as reuniões dos conservadores, né? E os conservadores acabavam revidando da mesma forma. Então, se os liberais iam fazer uma reunião, então vinha lá os conservadores e tinha briga, né? Bandos e cacetada. Então, se era o contrário, acontecia a mesma coisa. Então, foi um momento de muita disputa, tudo isso para estar dentro da Câmara dos Deputados. Além disso, né? O que vai acontecer? Essas eleições vão receber um tipo de apelido que é chamada eleições do cacete. E essas eleições tiveram a vitória do grupo liberal. Mas vai se descobrir que houve compra de voto, houve muita mentira, muita provocação, muita briga. E diante dessa situação, né, eles perceberam que os votos foram fraudados, e aí, diante de toda a situação, o imperador demitiu o gabinete, dissolveu essa Câmara dos Deputados e vai convocar novas eleições. E aí os conservadores, que haviam perdido as eleições, retornaram ao poder. Olha só. Bem, em 1842, políticos liberais de São Paulo e de Minas acabaram meio que se revoltando contra essa anulação da primeira votação, né? Aí o que acontece? Alguns vão ser presos, mas posteriormente serão anistiados, quer dizer que serão perdoados. Então, assim, havia uma disputa política imensa para que liberais e conservadores pudessem entrar, né, compor a Câmara dos Deputados, mas o governo resolveu ali da sua maneira, cancelou, anulou essas eleições e conseguiu trazer os conservadores para o seu lado, né? Para a Câmara dos Deputados. Partidos políticos, quem eram os partidos? Bem, a política interna brasileira foi direcionada pelos representantes das oligarquias. Então, quando falamos em oligarquias, vamos lembrar que era um governo de poucos e para poucos. Por quê? Você tinha ali homens muito ricos, donos de terras, né? Porém, eles governavam, era um grupo pequeno que governava para eles mesmos. Então, eles governavam para manter os seus interesses, né? Tanto pessoais
políticos e econômicos. Então, essas oligarquias, eles formaram dois partidos, o liberal e o conservador. Já falamos sobre esses dois partidos, né? Eles tinham também um apelido popular e os liberais eram conhecidos como Luzias e os conservadores Saquarenas. E um ponto a destacar também, gente, é que esses políticos, tanto dos liberais e conservadores, eles eram elite, eles eram homens ricos. A única coisa que os diferenciava no pensamento é que um defendia a centralização política e o outro defendia a descentralização, mais liberdade para as províncias. Porém, não tínhamos aqui nenhum homem que representasse o povo, a classe mais pobre, não existia isso. Você só tinha representantes da classe dominante. Bem, em 1847, quando a política interna vai se consolidando, o imperador vai criar um cargo de presidente do Conselho de Ministros, instituindo dessa forma, no Brasil, o sistema parlamentarista. Então, ele tentou se inspirar no modelo inglês, né? A gente sabe que no modelo inglês você tem o parlamento, tem o primeiro-ministro fica subordinado ao parlamento, temos o rei, porém o rei ele é meramente figurativo, ele reina, mas não governa. E o primeiro-ministro ali está à frente, né, governando junto com o parlamento. Bem, no entanto, no Brasil, algumas particularidades diferenciavam o nosso parlamentarismo do modelo original inglês. Como eu disse a vocês você tinha na Inglaterra, né, o rei, o primeiro-ministro, você tem ainda, né, o primeiro-ministro e você tem o parlamento. O rei reina, mas não governa, você tem o primeiro-ministro governando e ele está ali junto com os parlamentares. Então, no Brasil, o nosso parlamentarismo mudou de termo, né? Foi conhecido como parlamentarismo às avessas. Por que ocorreu essa inversão? Porque o Brasil ele obedecia à Constituição de 1824, que criou o poder moderador, que era o quarto poder. A gente sabe que existiam 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, porém, na Constituição criou-se o poder moderador, e esse poder era de uso exclusivo do imperador. E aí isso permitia que o governador concentrasse todas as decisões em suas mãos. E isso não acontecia na Inglaterra. Bem, e aí o presidente do Conselho de Ministros deveria equivaler, no caso, né, ao mesmo que o primeiro-ministro inglês. Então, o presidente do Conselho de Ministros, que equivalia ao primeiro-ministro inglês, não devia obediência ao parlamento, no caso do Brasil, né? Ele devia obediência ao imperador, pois era nomeado e demitido por ele. Então, na verdade, em vez de esse Conselho de Ministros, né, esse presidente obedecer ao parlamento, ele tinha que obedecer ao imperador. Então, era algo bem complicado. Por isso que o nosso parlamentarismo aqui nessa fase ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Algumas situações ainda na nossa política interna. Em 1840, nós ainda vamos ter um movimento de revolução, conhecido como Revolução Praieira. Local em Pernambuco, né? Quais eram as causas dessa revolução? Existia um grupo liberal que era contrário ao monopólio de portugueses, porque o que acontecia lá? Em Pernambuco, né? Lá foi uma região onde você vai ter ali o plantio de cana-de-açúcar e tal, porém isso vai entrar em decadência, né? Desde a invasão holandesa. E aí, gente, você vai ter os portugueses praticamente comandando todo o comércio, né, em Pernambuco, e as poucas famílias que eram ricas comandavam as atividades açucareiras que ainda restavam por lá. E qual era a insatisfação popular? A insatisfação popular, ela era dirigida à aristocracia rural, porque esse grupo, donos de terra, ele monopolizava a terra, e também havia uma insatisfação em relação aos portugueses, porque eles controlavam o comércio. Então, eles colocavam os preços que eles queriam, né, preços considerados abusivos, e a classe média urbana e o povo ficava à mercê dos preços dos portugueses.
e, ao mesmo tempo, até a própria elite agrária tinha um sonho de se ver livre desses comerciantes portugueses. Bem, em 1849, houve o lançamento do Manifesto ao Mundo. Esse Manifesto ao Mundo, ele defendia que existisse um voto livre universal, existisse liberdade de imprensa, extinção do poder moderador, o fim do monopólio português sobre o comércio, né? E eles queriam também mais autonomia para as províncias. A repressão imperial ela foi reforçada por tropas de jagunços financiadas pelos senhores de engenho. E aí o Império iniciou uma violenta perseguição aos rebeldes e pôs fim às pretensões praieiras. Então, o sonho, né, da Revolução Praieira era um movimento muito libertário, né? Voto livre universal, liberdade de imprensa, porque não existia, o fim do poder moderador. Lógico que o imperador, sabendo disso, ele entrou, né, financiou os jagunços, financiou homens para que pudessem perseguir os rebeldes, e a Revolução Praieira acabou indo ao fim, né, com a perseguição do poder imperial. Aí vamos falar também sobre a política indigenista. O que acontecia com os índios nesse período, né? Os povos originários, os indígenas, eles eram escravizados em larga escala pelos nossos colonizadores, a gente sabe disso, né? E isso gerou um massacre de muitas populações indígenas, e em razão da chamada Guerra Justa, né? Era uma guerra justa porque eles estavam ali conquistando o território e tal, e aí também nós temos as epidemias que assolaram esses indígenas. E aí surge um questionamento acerca da humanidade das populações originárias brasileiras, embora que de forma velada, né, nos bastidores, esses indígenas eles ainda eram vistos como selvagens. No decorrer do século XIX, contudo, houve a sujeição do trabalho, forçado e não forçado. Então, no entanto, gente, o trabalho remunerado, em relação ao indígena, geralmente eles recebiam muito menos do que um europeu ou um colono. Por quê? O trabalho era visto, né, o indígena ele era visto como alguém, para o indígena, ele poderia se engrandecer com o trabalho, né? Então, o trabalho era visto como um meio para que eles se engrandecessem. E aí eles perderiam esse caráter de selvagem, né, diante dos olhos europeus. Para vocês terem uma ideia, o indígena ele foi chamado até de o bom selvagem. Então havia esse caráter, né, de achar ainda que o europeu achar que o nosso indígena era um selvagem que precisava ser domesticado, domado, né? E isso gera muitos conflitos. Então, aqui você tem uma família de índios, botocudos, de um pintor francês, o pintor Debré, e esse termo, botocudo, ele era utilizado para se referir aos indígenas bravos, né? E esses guerreavam e não se curvavam diante da dominação. Então, esses não eram aqueles que aceitavam a dominação, e sim lutavam, né, para se manterem livres. E aí vem a política indigenista e o regulamento das missões. Havia uma idealização romântica dos povos indígenas. Então, a expansão territorial, a abertura de novas frentes de povoamento são exemplos das práticas que iam de encontro com as populações indígenas. Então, por tal razão, eles resolveram estabelecer uma política para regulamentar a questão das terras. Então, eles queriam regulamentar as terras dos povos indígenas. Então, o que seria essa política indigenista? Ela era utilizada para designar toda e qualquer iniciativa ou ação do Estado voltada para as populações indígenas. Então, qualquer ação do Estado voltada para essas populações foi conhecida como política indigenista. Entretanto, atualmente questiona-se o uso dessa expressão, pois no século XX, uma série de mudanças ampliou a atuação de outras pessoas e organizações no âmbito das políticas direcionadas para as populações originárias. Houve, por exemplo, o fortalecimento do movimento indígena,
colocando os próprios indígenas em posição de protagonista de várias ações voltadas para os seus semelhantes. E aí, gente, em 1845, por meio de um decreto, foi instituído o regulamento acerca das missões de catequese e civilização dos índios, ou regulamento das missões. Documento indigenista que estabeleceu diretrizes administrativas para os indígenas. Então, o que essas diretrizes diziam? Cada província, seria como se fosse o estado, né? Deveria ter um diretor-geral dos índios, deveria identificar os indígenas e aldeamentos de sua província. Então, esse diretor teria que mapear, identificar todos os indígenas e aldeias que tivessem ali na província. Ele também deveria verificar as condições e os recursos que ofereciam para a lavoura e o comércio, decidindo com base em tais afirmações se as aldeias deveriam ser mantidas ou removidas, né? Essas aldeias seriam mantidas ou removidas. Então, é o seguinte, se esses aldeamentos prejudicassem a lavoura, o comércio, então eles deveriam decidir se esses aldeamentos seriam mantidos ali ou removidos. Então, de certa forma, havia ali ainda uma violência mesmo em relação aos nossos indígenas, né? Pois eles muitas vezes eram retirados de suas terras por interesses econômicos do europeu. Então, embora esse decreto tenha previsto que os indígenas não poderiam ser violentados quando fossem removidos de suas terras, isso só se aplicava aos indígenas considerados mansos. Então, gente, aos indígenas não era considerado o direito de se manifestar e decidir sobre o domínio das terras nas quais viviam. Então, eles não podiam se manifestar, não poderiam dizer nada, não poderiam decidir nada sobre as terras que eles viviam, tá? Então, aqueles indígenas que, por um acaso, né, tivessem autonomia de falar, de reclamar, né, eles acabavam sofrendo punições, sim, tá? Agora vamos falar um pouco da produção e exportação do café, que também acontece nesse período. O café, ele é originário de Cafa, lá na Etiópia, e ele foi um produto muito importante de exportação brasileiro. Então, quando a gente fala no primeiro reinado, a gente fala do açúcar, né? Da cana-de-açúcar. Quando falamos do segundo reinado, a gente vai falar desse produto, que é o café. E a planta, ela entrou no Brasil em 1727, na região do Pará. Já no século XVIII, o café foi cultivado ali nos arredores da cidade do Rio de Janeiro. Em seguida, o cultivo expandiu-se para a região da Baixada Fluminense e no Vale da Paraíba. O sucesso cafeiro, a partir do início do segundo reinado, foi responsável por estabilizar a nossa política de maneira definitiva e vai consolidar a região centro-sul como uma região hegemônica. Então, assim, você tinha no primeiro reinado a região nordeste, né, com a hegemonia política e econômica. No segundo reinado, você vai ter a região centro-sul, que é a região onde o plantio do café vai predominar. Então, façam aí essas comparações, tá? Em 1830 a 1870, o Vale da Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro, se constituiu a maior região produtora de café. E, a partir de 1850, houve essa expansão da produção do café rumo ao oeste paulista, e iniciando-se em cidades como Campinas, Sorocaba e chegando até Ribeirão Preto. A expansão e o sucesso do café resultaram no surgimento de uma poderosa oligarquia política, né? Essa oligarquia que transformou o Brasil no maior produtor mundial do fruto. Então, o maior produtor mundial nesse período foi o Brasil.
E os cafeicultores que formavam essa oligarquia, que viria a ter a participação política fundamental no Brasil. Então, esses cafeicultores, eles começaram a perceber que poderiam entrar também na política para defender, né, os seus interesses econômicos. E eles ficaram conhecidos como barões do café. Então, você tem aí, no início, aí, a região do Rio de Janeiro, indo para o Vale da Paraíba e se espalhando aqui em Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, São Paulo, né? Foi a região de expansão do café. Então, a expansão cafeeira, você tinha ainda uma estrutura escravista e monocultura. E essa estrutura se manteve, né, desde lá o momento em que o Brasil também viveu a expansão da cana-de-açúcar na região Nordeste. Então, essa mesma estrutura ainda se manteve no período da expansão cafeeira. Então, você vai ter uma estrutura escravista, monocultura, foi mantida também. Certo? Bem, técnicas de cultivo, solo e desmatamento. Os produtores plantavam os pés de café, em morros com declives, né? Esses declives eram declives bem acentuados. Então, para evitar a erosão, inicialmente eles posicionavam os pés de café de modo desalinhado. Só que com o tempo, essa preocupação veio, né? Porque a erosão tornou-se um grande problema ali naquela região, logo no início do plantio do café. Enquanto isso, né, havia esse problema da erosão, a expansão do café rumou para o oeste paulista, e um dos grandes fatores que fez com que essa região experimentasse um período de grande prosperidade econômica foi a fertilidade do solo, que era um solo chamado de terra roxa. A produção do café vai gerar um intenso desmatamento da Mata Atlântica, né? Porque a Mata Atlântica vai ser derrubada para o plantio do café. Era necessária a derrubada da vegetação natural. E essas árvores eram árvores de médio e grande porte. E aí nós temos os escravos sendo utilizados aí também na mão de obra do café. Mas qual era o cotidiano desses escravizados? Os escravizados, eles poderiam ser de eito, eles trabalhavam nas lavouras, os urbanos, que eram artesãos ou escravos de ganho, ou os domésticos que atuavam nas fazendas e nas cidades. Então, qual era a condição de vida dos escravizados? Precária, né, gente, de modo geral. Os escravos de eito, eles desempenhavam tarefas como a derrubada das árvores, né, da vegetação nativa, inclusive dessas árvores de médio e grande porte, lá da região da Mata Atlântica, e aí eles derrubavam essas árvores para dar lugar às lavouras do plantio do café, né? E também trabalhavam com a colheita do café. Aí você tinha os escravizados domésticos, assim como nas cidades, eles era a responsabilidade deles realizar trabalhos domésticos, cozinhar, lavar, passar, cuidar dos filhos dos senhores, né? Inclusive, muitas escravizadas domésticas, elas também amamentavam os filhos de seus senhores e elas ficaram conhecidas como amas ou mucamas. E aí você também tinha os escravos de ganho, ou negros de ganho. Eles prestavam serviços nas ruas, vendiam alimentos, mercadorias, em geral transportavam pessoas em cadeirinhas, liteiras e até em redes. Eles também aprendiam ofícios e eram considerados escravos artesãos. Era o caso dos sapateiros, ferreiros, costureiros, entre outros, só que todo o pagamento pelo trabalho desses escravizados acabava indo para a mão dos seus senhores. Então, você tem aí mais uma tela de Debré, né, mostrando essa atividade dos escravos de ganho. E a condição? A alimentação era péssima, porque não era diversificada. Consumiam só alimentos como um angu, uma farinha, uma batata doce, feijão. Vez ou outra que eles comiam um pedaço de carne, né, como o toucinho, e eles não tinham assistência médica. As vestes eles recebiam 1 a 3 mudas de roupa por ano, e era feita de algodão, e eles não utilizavam sapatos. E o interessante é que quando eles se tornavam livres, né, os que conseguiam se tornar livres, eles
acabavam usando sapatos. Então, quando alguns escravos fugiam, eles tinham o costume de usar sapatos para parecerem que eram escravos libertos. Então, outra questão também é que os escravos eles não podiam transitar livremente por espaços públicos. Eles precisavam respeitar regras de cada cidade, de cada localidade. Então, muitas vezes eles precisavam andar com um determinado documento que autorizava que ele transitasse ali naquela região. Outra forma de violência contra os negros, contra os cativos, era a aplicação dos castigos físicos, não é, que nós sabemos muito bem, os açoites, a palmatória, o tronco, o chicote, argolas de ferro presas ao pescoço, além da questão da violência moral e psicológica. E aí, gente, vem a proibição do tráfico negreiro. Essa proibição, ela vai acontecer sob pressão da Inglaterra, né? Ah, professora, então a Inglaterra era boazinha? Não, a Inglaterra não era boazinha. A Inglaterra tinha interesse de aumentar o fluxo econômico, né? Então, ela precisava pôr fim a esse tráfico negreiro e o Brasil tendo maior poder de compra, né? Pessoas trabalhando e ganhando dinheiro, realmente o Brasil teria mais poder de compra. Então, se as pessoas trabalhavam como escravos, ela não tinha poder de compra. E aí vem a pressão inglesa para acabar com o tráfico negreiro, e isso já acontecia desde que a família real veio para o Brasil, tá? Em 1845, o governo inglês ele promulga a Lei Biwar-Aberdeen, que estabelece legalidade da Marinha Inglesa prender todos os navios negreiros que aparecessem no Oceano Atlântico e em águas territoriais brasileiras. E aí eles podiam confiscar a carga humana, os comandantes, a tripulação, e eles seriam julgados na Inglaterra. E aí, em 1850, diante dessa situação, o governo brasileiro aprova a Lei Eusébio de Queiroz, determinando o fim do tráfico negreiro. Consequências da extinção do tráfico negreiro são tráfico interno, né, de escravos de áreas decadentes. Então, como não tinha mais tráfico de fora, então você vai ter o tráfico interno. Então, os negros que trabalhavam na região Nordeste e regiões mineradoras vão ser levados para áreas cafeicultoras, lá no Vale da Paraíba. Então, você teve também outra consequência, que foi o processo de imigração, vamos falar sobre isso mais adiante, com a chegada de italianos, principalmente italianos e alemães, que aos poucos, né, vão também sendo introduzidos na lavoura cafeeira, na atividade cafeeira, tá? E, por fim, nós vamos ter também outra consequência com o fim do tráfico negreiro, o surto industrial. Então, você vai ter um aumento de atividades comerciais, indústrias, pois, né, as capitais que antes investiam na compra de escravos passam a ser empregados nessas atividades. Então, você vai ter aí o dinheiro que era investido na compra de escravos sendo investido em atividades do comércio e atividades de indústrias. Então, é isso, galerinha. Por hoje a gente conclui aqui. Agradeço a participação de vocês. Então, vamos para as atividades na plataforma, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado e bons estudos. Tchau!